Olá, meus queridos, pastor Leidmar aqui, e olha só, exatamente da nossa jornada de 21 dias de jejum e oração. Quero refletir com você devocionalmente hoje a partir do livro de Provérbios, capítulo 4, 14 até o 17. Nós lemos da seguinte maneira lá: Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Maldade, a psicopatia do engano. Preste bem atenção nessa história de 1969. Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten eram ainda jovens quando foram sentenciados à pena de morte no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Portanto, essa sentença foi comutada para prisão perpétua por causa das leis vigentes naquele lugar. Eram, na maioria, jovens de classe alta, gente de bons e grandes recursos. E interessante é que esses jovens não conseguiam se adequar ao contexto da sua família e ao contexto da sociedade ao qual eles viviam. Ah, mas esse era melhor, o máximo de problema que eles causavam até conhecerem um personagem chamado Charles Manson. Quem foi Charles Manson? Charles Manson foi o fundador de uma seita chamada Família Manson, na Califórnia. Ele trazia jovens que não conseguiam se acomodar à sociedade de então. Ele era completamente contra o capitalismo, era completamente contra a proibição de qualquer coisa. Ele era totalmente liberal, a favor de sexo livre, drogas, era um propagador do uso de LSD, e ele era propagador da reencarnação e de outros ensinamentos ocultos, de terríveis impressões, de terríveis ensinamentos para a vida dos seus seguidores. Ele era um hippie e ele influenciou esse grupo de jovens a segui-lo, e eles, ao segui-lo, no dia 9 e 10 de agosto de 1969, esses jovens, por influência deste camarada, invadiram duas casas e causaram a morte, o assassinato de mais de 9 pessoas, dentre elas a atriz Sharon Tate, casada com o cineasta Roman Polanski. Ela estava grávida de 8 meses. Eu sou levado a dizer que esses jovens perderam completamente a sua vida quando começaram a seguir Charles Manson. Olha só que coisa incrível. A influência maligna de algumas pessoas sobre a vida de outras é algo estranho, é algo que causa preocupação. E por causa disso, Salomão, ele instrui os seus filhos, ele instrui o leitor de Provérbios no capítulo 4, e a partir daí ele faz pelo menos 4 alertas contra pessoas que têm influência maligna na vida de outras, contra princípios de influência maligna, contra ensinamentos obscuros. Ele faz alertas contra os caminhos obscuros de outros. Ele faz o alerta contra caminhos que parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. Ele faz alertas para que nós venhamos estar atentos, para não nos deixarem levar pela simpatia, pela graça, pela facilidade de ajudar e de companheirismo de pessoas que carregam a malignidade. Vejam bem, existem pessoas boas, pessoas com coração bom, pessoas cujo coração está na direção certa, mas existem pessoas que estão com o coração
na malignidade, precisam de Deus. Mas olha só os alertas que Salomão faz. O primeiro alerta que ele faz é o seguinte: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Quem dera aqueles jovens pudessem ter ouvido esse conselho. Talvez ouviram esse conselho, como eles não seguiam os princípios, não seguiam o contexto familiar e nem a da sociedade a qual eles estavam vivendo. Segundo alerta que Salomão faz é justamente o seguinte: evite. Interessante que ele faz esse segundo alerta dando uma direção do que nós podemos fazer, como nós devemos ignorar, como nós devemos fugir disso, como nós devemos fazer. Olha só: evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Pode parecer radical, mas você já parou para perceber que em alguns momentos da nossa vida você precisa ter uma postura radical, senão você é engolido por alguma coisa que é mais forte, por alguma coisa que está tentando invadir a sua vida. Por isso ele apresenta esse método radical, pois esse mesmo extirpa qualquer tipo de convivência com pessoas especialmente perversas. Porque, como eu disse antes, pessoas de orientação perversa, orientação maligna, elas podem vir com uma roupagem, com uma maquiagem muito convincente, cativante, e aí é onde reside o perigo. Olha, o caminho do mal é terrível, mas até que ponto o caminho da malignidade é terrível? Vocês se lembram da história que eu narrei no início? Levou ao assassinato de pessoas. Mas olha só o alerta número 3 que Salomão nos faz com relação a abrir os nossos olhos para até que ponto a malignidade dessas pessoas chegam. Olha só: não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Há um comichão nos ouvidos, há uma questão, uma inquietude. Olha só: perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Nos dias que nós estamos vendo muita malignidade nas ruas das cidades. Nós estamos vendo muita orientação, muita ideologia fugindo completamente dos princípios, dos preceitos do bem e dos preceitos que podem levar-nos a suceder na nossa vida e caminharmos pelo caminho certo. O quarto alerta que Salomão faz é o seguinte: olha só, ele faz esse seguinte alerta. Um pouquinho antes do quarto alerta, eu quero simplesmente refrasear o texto, o verso anterior, que diz assim: olha, na verdade, o texto mostra que a única razão da insônia desses, por exemplo, eles não dormem enquanto não fazem o mal, a única razão da insônia desses é justamente porque eles não ficavam felizes com os outros, com o sucesso dos outros, com as conquistas dos outros, com a paz nos outros, com a esperança nos outros, com a alegria dos outros, com o bem dos outros, com a tranquilidade na vida dos outros. Então eles não ficavam felizes. Então, por isso, eles tinham que atrapalhar e não conseguiam dormir enquanto não o fizessem. O quarto alerta é esse: eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Por isso, meus queridos, o sábio ou aquele que busca a sabedoria deve se afastar de gente assim. Eu tenho uma frase que é a seguinte: se você não tem firmeza, se você não tem condições de se posicionar diante das investidas de outro, é melhor você recuar, se fortalecer, para que depois você possa avançar. Portanto, o servo de Deus, que busca a Deus, que busca a sabedoria de verdade, ele não vai de forma alguma caminhar no caminho da insensatez e do
no caminho do homem que planeja o mal, planeja a malignidade. A verdade é que, se você seguir o caminho do mal, saiba disso, você vai segui-lo até o túmulo. Eu oro para que você siga o caminho do bem. Oro com você agora. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos dê a tua graça. Nos livre, Senhor, dessa psicopatia, do engano, Senhor, de nos deixarmos levar, de permitir que a nossa mente seja comprada, Senhor, seja, ó Deus, formatada no caminho do mal. Mas eu lhe peço que o teu Espírito nos ajude, Senhor, a formatar no caminho do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pastor Leidmar aqui, até a próxima.